Seiichi Harada falava aquela frase que tem dois jeitos de você ganhar dinheiro na vida. Vender pra muita gente por um preço baixo ou vender pra pouca gente por um preço caro. Eu acredito que hoje meu pitch de vendas está muito fraco, porque a minha conversão ainda é muito baixa, né? Então, mas isso aí é o marketing da esperança. Você ficar torcendo pra alguém ver o seu Instagram e virar seu cliente. Para escalar na área comercial do digital, qual modelo de negócio você investiria foco e energia? Se você fizer uma promessa que o cara não acreditar que ele vai conseguir a transformação, pode ser a melhor coisa do mundo. Se ele não acreditar que aquilo é possível para ele, ele não vai fazer. Meu nome é Rodrigo Vinhas, eu sou estrategista digital, mentor de negócios e constantemente as minhas empresas estão entre as 25 maiores do mundo da Hotmart. Hoje eu tô ligando para algumas pessoas, eu coloquei ali uma caixinha no meu Instagram pedindo para as pessoas deixarem o seu telefone para que eu ligasse para elas e falasse sobre o negócio digital delas. E hoje eu liguei para 3 pessoas e você vai conferir a seguir. Alô? Oi, Oi, Andréia, tudo bem, querida? tudo ótimo, e você? Prazer falar contigo. Rodrigo Vinhas aqui. Tô ligando para saber como eu posso te ajudar hoje. Então, hoje eu tenho uma base de seguidores orgânica ali de 89 mil seguidores. E quase passando aí para 90, e eu fiz uma transição de carreira, onde eu ministrava algumas formações presenciais para terapeutas, formava outros terapeutas, e como eu cresceu muito, achei que o legal seria ter uma formação online. Só que quando chegou essa galera, eu não estava preparada. E não foi aquilo que eu esperava, assim, achei que ia ter, nossa, as turmas iam bombar, e não foi isso que aconteceu. E em paralelo, eu tenho também mentoria para mulheres terapeutas. Eu acredito que hoje meu pitch de vendas está muito fraco, porque a minha conversão ainda é muito baixa, né? Ou talvez a minha linguagem ainda não esteja adequada para... Então, mas isso que eu ia te perguntar, você construiu uma audiência razoavelmente grande, né? 89 mil pessoas no Instagram e tal. E essa audiência veio através de que tipo de conteúdo? Através dos conteúdos das terapias mesmo, né? De processos para o universo, trazendo lei da atração, mais conectadas ao que eu ministrava antes presencialmente e agora online. Então, mas você construiu um conteúdo para público leigo. Sim. E você tá vendendo para o público profissional. Exato. Eu acho que o problema é isso, porque, assim, claro que uma porcentagem desse público que te segue é profissional também. Mas, eventualmente, você suja, entre aspas, né, muito a base. No sentido de que você atrai muita gente que não são pessoas interessadas em comprar o seu produto. Exato. E que não tem a possibilidade de comprar o seu produto. Então, o que eu sugiro você fazer é uma parada que eu já vi a Ellen Salomão fazendo, que eu acho muito legal, que ela chama de lançamento secreto. O que ela faz? Então, eu vou te dar um exemplo do que aconteceu com o Rodrigo Góes, que é ele é o nosso especialista em milhas aéreas, né? Então, ela constrói um segundo perfil e ela deixa esse perfil fechado. Aí, nesse perfil fechado, ela só fala sobre gestão de milhas. Porque, por exemplo, o Góes ensina milhas para a pessoa que quer viajar. Então, que serve para o público leigo, para o cara que simplesmente quer viajar com a família, ou o cara quer aproveitar para comprar alguma coisa mais barato. Né? O cara tem uma inteligência financeira em milhas, mas tem pessoas que querem viver disso, que são públicos diferentes. Então, ela criou um segundo Instagram fechado. E outra coisa, quando você faz o Instagram fechado, a entrega tende a ser muito alta, e principalmente no começo. O que eu faria? Eu criaria um segundo Instagram para profissionais e eu jogaria tráfego do primeiro para o segundo, do primeiro perfil para o segundo. E aí você fala, naquele perfil eu vou falar só com profissionais. Aí você passa a ter uma linha editorial para você aquecer essas pessoas só para profissionais. Então vamos supor que você consiga pular o seu Instagram de 89 mil para 1.000 ou 2.000 pessoas no outro. Só que aí você aquece esse público só com conteúdo para profissionais. Entendi. E aí você vai... Conteúdo mais denso, né? Uma coisa mais para quem entende do que eu tô falando, não pra galera que quer só fazer uma prática ou outra e ganhar dinheiro. Exato. Aí você consegue, à medida que você aprofunda esse conteúdo, as pessoas vão aumentar a credibilidade que elas têm com você. Fora que você vai estar falando num ambiente muito mais seleto, por assim dizer, muito mais seguro, onde o que você falar não vai ser mal interpretado por pessoas que não são audiência para ouvir aquilo, e o algoritmo não vai interpretar aquilo como que o público não está interessado no que você está falando, porque, na verdade, parte do público estaria interessado, só que você está falando com uma parte grande do seu público que não está interessado nisso.
E aí eu não anuncio no meu Instagram de 90 mil seguidores sobre esse Instagram fechado. Não, anuncia. Aí você anuncia, você vai jogando o público pra lá. Você fala, gente, eu criei um novo canal de conteúdo onde eu vou falar só com profissionais ou aspirantes a profissionais e tal. Você descreve o público exatamente que você quer pra lá. E esse conteúdo que você cria lá, ele tem que expulsar o público que não é o público-alvo, entendeu? Por exemplo, na linguagem do Ícaro, ele fala assim que a gente tem que levantar muros. Então, vamos supor, se eu chamar uma pessoa para um Instagram de cardiologia e eu começo a falar só termos muito técnicos que só os cardiologistas entendem, se a pessoa não é cardiologista ou ela não entende aquilo, ela vai sair, certo? De uma certa forma, você expulsa a pessoa com o conteúdo. E das mentorias eu não passo para lá, eu deixo lá no meu geral mesmo a mentoria para mulheres. Sim. Aí a mentoria para mulheres, sim. Agora, quando você falou que você tem uma baixa taxa de conversão, o que você quer dizer? Me conta um pouquinho melhor. Então, eu não sei. Às vezes tem muita gente, fecha grupo para fazer algum lançamento e as pessoas têm sempre essa reclamação de dinheiro. Como eu me posiciono muito para prosperidade, eu estou atraindo muito público que não tem dinheiro. Eu sei que o dinheiro não é o problema. Eu sei que quando a gente quer, a gente dá um jeito. Mas talvez o meu pitch de vendas ainda não esteja tão convincente. Talvez seja uma questão minha de tô com pena dessa pessoa. É isso, tem que... Primeiro, assim, se a pessoa não tem dinheiro para comprar o seu produto, ela não é seu cliente. Então, você tem que ficar em paz com isso. A maioria das pessoas não tem dinheiro para comprar meus produtos. E tá tudo bem, elas só não são minhas clientes. Né? Tá tudo certo. Você tem que entender onde você está se posicionando nesse espectro para você achar o sweet spot ali, aonde é que você consegue cobrar o valor mais alto e ter um número maior de pessoas. Quanto custa o seu produto hoje, mentoria? A mentoria, eu ainda estou colocando os valores. Então, tá uma média de, em grupo, 3 mil e individual, 4. Certo. Então, assim, não é um valor astronômico, assim, né? Não. Pensando numa mentoria. Mas mesmo da multidimensional, que é o que eu vendo, né? Que é para terapeutas. O ticket é 989, então eu considero um ticket baixo, né? Baixíssimo. Pensando que é para mentoria, é muito baixo. Não, essa eu formo terapeutas. A formação em si. Formação. Mas mesmo a formação é muito baixo. Também você tem que entender um pouco de como as pessoas interpretam as coisas, né? Como que se dá a percepção de valor das pessoas. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho uma casa que eu alugo lá no Airbnb. E eu alugo essa casa por uma média de 2.000 e alguma coisa diária. 2.200, 2.500. Porque é uma casa boa, é uma casa grande, é uma casa de alto padrão, papapá. Se eu alugo essa casa, por exemplo, se eu colocasse ela para alugar por R$800, ela não necessariamente ia alugar muito mais. Porque o meu público, o público desse tipo de imóvel, ele não está procurando casas de R$800, entendeu? Então, a percepção de valor das pessoas, ela também é influenciada pelo preço. Eu sempre conto essa história, que uma vez eu comprei uma impressora, e aí, sei lá, não consegui mexer na impressora, era meio complicado e tal. Aí minha mulher falou assim, pô, por que você comprou essa impressora? Eu falei, porque eu entrei no site, parecia que era mais caro, eu achei que era melhor. Então, a gente tem um pouco dessa percepção. A coisa que é mais cara é melhor. Não necessariamente sempre é assim. Isso não é uma verdade absoluta. Mas a percepção das pessoas se dá muito assim. Então, eu acredito que você simplesmente pode ter um problema de narrativa e tal. Acredito que sim. Mas você provavelmente também está falando com a audiência errada. E aí você fala assim, tá, mas como que eu falo com a audiência certa? Muda a sua comunicação. Você fala, como que eu mudo minha comunicação? É um jogo de repertório. Eu indico muito um livro do Austin Kleon que se chama Roube como um Artista. Né? Como que você se inspira no material de outras pessoas e pode criar um material autoral a partir desses insumos que você aprende com o conteúdo de outras pessoas. Então, assim, é um jogo de estudar. A coisa legal, né, da gente entender é que os sentimentos são universais. E é claro que tem algumas comunicações que despertam um sentimento em uma pessoa e outro sentimento em outra pessoa. Mas, geralmente, para uma grande parte das pessoas, especialmente para o público que você quer atingir, se você tiver esse público em mente, esse sentimento vai ser universal porque você vai entender as dores deles, os desejos, e acredito que a partir daí vai ficar mais fácil. A outra coisa que eu recomendo quando você vai fazer uma oferta é você gravar você mesmo fazendo a oferta. Você grava a oferta, você fazendo no vídeo, antes de você fazer para o público.
E aí você faz aquele exercício de empatia, de se colocar no lugar da audiência e pensar, se eu fosse a audiência, se eu fosse o público selecionado, essa oferta despertou algum sentimento em mim? Porque se a pessoa ela não se sentir encorajada, ela não sentir que é possível ela fazer, ela não compra. O Ícaro tem até uma frase que ele sempre fala, né? Que lead deprimido não compra. Às vezes a pessoa tenta colocar muito medo no lead e tal, coloca ele muito para baixo e ele não compra. E a gente tem que achar uma maneira, com integridade, claro, mas de encorajar aquele lead, de mostrar para ele que é possível ele chegar naquela transformação a qual a gente está prometendo. Incrível. Preciso reposicionar ali para tirar os curiosos. Exato. Quem quer viver só de dica e não quer pagar nada e começar a movimentar isso mesmo. Porque o meu ticket antes presencial era até maior, era 1.800 e 2.300. E tinha pessoas ali comprando, né? Você não pode sucatear o seu próprio produto, né? Na verdade, esse ticket de 989, ele é tabelado. Então, eu ministro um curso que eu tenho uma licença para ministrar. Entendi. E aí eu não posso mexer. Na mentoria eu posso mexer. Ou quando eu criar o meu produto, aí sim, né? Eventualmente você cria um produto autoral com o tempo. Exato. Tá bom, Andréia? Muito obrigado. Espero que eu tenha conseguido te ajudar. Tá ótimo. Gratidão. Tamo junto. Um beijo. Tchau, tchau. Alô? Oi, Neila. Tudo bem? Oizinhas, tudo bem e você? Tudo ótimo. Que bom falar com você. Bom demais falar com você novamente. Me conta um pouquinho aqui do seu negócio, dá uma contextualizada aqui para o pessoal que está ouvindo. Tudo bem. Então, Vinhas, eu estou há efetivamente 14 meses, na verdade, no digital, né? Certo. E eu tenho uma empresa de prestação de serviço na área comercial para infoprodutores. Perfeito. Então, sou eu e mais 3 pessoas na minha equipe, que são 3 vendedoras. Uhum. E eu fico mais na parte estratégica. Não consegui sair 100% do operacional, tá? Ainda tem 2 clientes que eu que atendo no A1, mas a minha meta é sair. Então, eu faço a implementação desse cliente, crio o discurso comercial, crio como se fosse um mini playbook, designo uma das meninas da minha equipe, uma das vendedoras, para atender no A1 desse cliente. Uhum. E aí eu faço mais essa análise de atendimentos, as métricas, apresento para o cliente as métricas e cuido mais dessa parte de gestão. Então, Perfeito. Hoje, eu tenho 9 clientes fixos e 3 vendedoras no meu time. Então, eu ainda estou presa no operacional por conta das demandas que eu estou sendo sugada por muitas e tantas demandas ao longo do dia. Certo. E qual que é o seu ticket médio com seus clientes? Cara, até um erro meu, né? Porque eu comecei há pouco tempo, eu precifiquei muito errado mesmo. Então, eu tenho clientes do ano passado, mais antigos, que estão num preço totalmente desatualizado. Mas o ticket médio, tirando a implementação, porque eu comecei a cobrar a implementação tem poucos meses, antes eu só cobrava o valor de atendimento. Fora a implementação, o ticket médio é de 2 a 2.500. E a implementação é quanto? Em torno de 2. Isso. Eu atualizei, porque estava desatualizado. E quanto que em média você vende para cada cliente desse? Isso vai depender da estrutura de cada cliente, sabe? Tem cliente com nível de consciência mais alto, então que tem estrutura, que tem uma boa copy, que tem uma boa narrativa, que eu consigo ter uma taxa de conversão mais alta. Esse tipo de cliente, só tenho 2 nesse status, então eu tenho os clientes que têm um nível de consciência muito baixo, que não investe, que tem um posicionamento ruim, então é uma falha minha ao qualificar os meus clientes, né? Mas os que encaixam nesse perfil de boa estrutura e bom conhecimento em marketing, em torno de a taxa de conversão ali em 7%. Não, mas o que eu tô perguntando é assim, eles te pagam R$2.000 e quanto você vende para eles em dinheiro? Eu vendo, para esses que têm um nível de consciência maior, eu vendo, uma das minhas clientes, que é do nicho de nutrição mesmo, eu tenho vendido em torno de 5. Não, na verdade 5 tem sido só a minha comissão. Eu tenho vendido em torno de 15 mil a 20. Para essa cliente que é ótima. Agora os outros varia muito. Agora, me conta um pouquinho qual que é o seu objetivo, então. Como que eu posso te ajudar hoje?
Sim, eu tô num dilema, na verdade, Vinhas, porque eu tenho fechado muitos clientes que não são o perfil do meu cliente ideal, além de ter precificado errado. Então, eu preciso rever tudo isso desses clientes. E eu tô sendo sugada por muita demanda de trabalho, trabalhando ali 16 horas por dia, eu não tô vendo um retorno tão atrativo. Então, eu acho que eu não tô com um modelo de negócio sustentável. Eu acho que o meu modelo de negócio não tá sustentável porque o que eu tenho gerado de lucro limpo, né, lucro líquido na minha empresa é em torno de 10K. E eu acho que é um esforço extremamente considerável para pouco retorno. Então, eu acho que esse meu modelo de negócio não está sustentável e não se sustenta a longo prazo, até porque pelas horas que eu me dedico todos os dias. E a minha dúvida era, como que você pode, né, me ajudar? Além desse meu trabalho, eu ainda tenho a minha mentoria que eu lancei no final do ano e que eu pretendo lançar agora em maio a segunda turma. Então eu quero trabalhar nesse modelo de mentorias ou de um curso. Eu gosto disso e me trouxe um retorno muito bom. Então eu não quero abandonar meu infoproduto. Só que no ritmo que eu estou, eu sei que eu não vou conseguir focar em tanta energia, em tantas frentes ao mesmo tempo. E cuidar de 9 clientes fixos é ter 9 chefes, né? Então, isso demanda muito. E a minha principal dúvida, e como eu gostaria que você me ajudasse, para escalar na área comercial do digital, qual modelo de negócio você investiria foco e energia? Se é esse meu atual modelo, né, e com alguns ajustes, ou focar em um projeto de um único player na área comercial dele e, paralelamente, tocar o meu infoproduto, para que futuramente eu tenha, seja um suporte ou um closer, trabalhando para mim, no atendimento e nas vendas do meu produto. Certo. Então, o que eu tô percebendo? Você tá naquele limbo que você tá sem tempo para ganhar dinheiro. Exato. Porque o que dá o dinheiro mesmo, o grosso do dinheiro, é um jogo de curadoria. Olha o que você falou. Você falou que você tem 9 clientes, aí desses 9 você acha que tipo, 80% estão mal precificados e 80% não tem uma copy bem estruturada, uma oferta bem estruturada, o nível de consciência do negócio está baixo e tal. Então, com a maioria desses clientes, você está naquele esquema trocando almoço pela janta. Exato. E isso é a fórmula para você não enriquecer. Então, o que eu faria se eu fosse você? Eu abriria a mão de algum dos piores, tipo os 2 piores, de repente, e eu colocaria energia em prospectar novos bons clientes. Então, eu procuraria assim, quem que é o meu cliente ideal? Aí você vai lá, você faz uma pesquisa e tal. Falando de infoproduto, de players grandes, se eu não me engano, na Hotmart, eles publicaram um dado. São, acho que 4 mil players que bateram a marca de R$1 milhão em faturamento histórico. Então, você tá nesse jogo, né? O Seiichi Harata falava aquela frase que tem 2 jeitos de você ganhar dinheiro na vida. Ou vender muito barato, né? Então, vender para muita gente por um preço baixo, ou vender para pouca gente por um preço caro. Você, obviamente, está no jogo de vender para pouca gente por um preço alto. Então, eu começaria a ir atrás desses 4 mil aí. Desses 4 mil clientes da Hotmart, por exemplo, que eu acho que eles podem ser uma boa amostra do mercado, talvez tenha um pouco mais e tal, mas dá para se balizar por aí. Você tem que conseguir 3, 4, 5, 6, 7 clientes desses. Desse grupo da galera que já faturou R$1 milhão para cima. Então, você tem que passar o tempo todo prospectando. E para você dar mentoria e para essa mentoria dar certo e tal, você tem que ter vários cases de sucesso. Você tem que ter uma prova cabal da qualidade do seu trabalho. Sim. Então, antes de colocar... Eu vou conseguir isso com clientes bem estruturados, né? Porque Exato. Não adianta ficar com vários clientes que não têm estrutura ainda. Tá me demandando muito tempo que eu poderia estar focando essa energia em clientes que, de fato, eu conseguiria desenvolver meu trabalho, porque acaba que o comercial, ele fica travado, né? O comercial, ele depende de outras áreas. Não é só a ponta. Depende do posicionamento, da autoridade, do especialista, do marketing. Exato. Da estratégia, do tráfego, de tudo. É uma série de fatores. E eu vejo, assim, dando murro em ponta de faca, porque eu tento e assim, chega... Então, mas quanto tempo por dia você está prospectando novos clientes? Nenhum.
Nenhum. Eu uso o meu Instagram como minha vitrine, que é o que me dá visibilidade, mas prospectando mesmo, não. Então, mas isso aí é o marketing da esperança. Você ficar torcendo para alguém ver o seu Instagram e virar seu cliente. Ainda mais falando que você trabalha na área comercial, isso assim, claro, acontece também e tudo, mas você não pode depender disso. É o contrário. Isso pode até acontecer e ser um extra, né? Se algum cliente vem por outro cliente, se algum cliente vê um conteúdo e tudo. Mas você tem que trabalhar ativamente. Porque o melhor jeito de você conseguir bons clientes é você ter provas cabais do seu sucesso. E o melhor jeito de você conseguir que o seu cliente te contrate para você vender para ele depende muito da maneira que você vendeu para o seu cliente em primeiro lugar. Então, eu colocaria toda a minha energia nisso, nessa prospecção ativa, em frequentar o ambiente onde essas pessoas estão, criar relacionamento. Você está num mercado que é um jogo de relacionamento, basicamente. Então, se as pessoas não te conhecerem, não te credibilizarem, não saberem quem você é e tal, aí fica mais difícil. E fora a própria coisa da abordagem ativa mesmo. Como que você poderia não só abordar a pessoa tentando vender alguma coisa para ela, mas sim abordar a pessoa e gerando um valor para ela. Então, vamos supor que você pensasse em pegar um grande player de inglês que já tem um departamento comercial. O que você poderia fazer? Você podia participar do funil dele, de vendas inteiro. E aí você vai lá e dá um feedback para ele. Fala, eu vi que vocês fazem a venda assim, assim, assado. Isso aqui podia ser melhor, isso aqui podia ser melhor. Isso aqui podia ser melhor. Inclusive, eu presto o serviço em relação a isso. Queria ficar aqui à sua disposição e tal. Seria uma abordagem muito diferente de você mandar um texto se vendendo do nada, entendeu? Eu não gosto desse tipo de prospecção. Então, eu prefiro criar relacionamento antes. Exato. E para depois mostrar o meu trabalho, como eu posso contribuir. Só que assim, até isso tá parado, porque como foi tudo acontecendo, a gente trocando os 4 pneus com o carro andando, as demandas foram surgindo, aí eu fui vendo a necessidade de contratar 1, 2, depois 3 pessoas. Eu tive que parar para poder começar a mapear os processos, porque eu fazia absolutamente tudo, e para eu delegar eu preciso ter tudo mapeado antes. Claro. E aí foram tudo acontecendo ao mesmo tempo. Então, isso começou em janeiro de 2022 para agora. Então, foi tudo muito rápido e tudo acontecendo ao mesmo tempo. Não, Neila, mas assim, você tem que... Eu sei que eu preciso parar. Não, isso aí é... E reorganizar. Assim, desculpa, mas isso é a mesma coisa que você falar assim... por exemplo, ontem mesmo, me entupi de comer coxinha. Tava nervoso e tal, né? Aí eu posso virar pra você e ficar assim... mas eu tava muito nervoso, então me entupi de comer coxinha e tal, não sei o quê. Mas, no final, o resultado disso, né? Coxinhas veganas, por sinal. Mas o resultado disso vai ser eu tô estragando minha saúde. Exato. E aí eu não posso falar daqui a 2 anos, mas é que eu passei um período muito atribulado na minha vida, não sei o quê. No final é sempre um resultado das nossas escolhas, entendeu? Não existe que você passar um período tão atribulado que você não conseguisse tirar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para fazer isso que é o que levaria o seu negócio a crescer, a dar certo e tudo, entendeu? Sim. Então você tem que fazer primeiro essas coisas que são os movimentos que vão alavancar o seu negócio e depois você encaixa o trabalho operacional no resto. Se você faz todo o trabalho operacional primeiro e quando sobrar tempo você vai fazer o trabalho estratégico de desenvolver relacionamento, você nunca vai fazer. É que nem a coisa aquela pessoa que precisa guardar dinheiro, investir. Ou a pessoa investe primeiro e coloca as contas no que sobra, porque se ela pagar tudo primeiro e depois investir o que sobra, ela nunca investe. Exato. E esse foi meu erro. Eu fiz exatamente isso. E agora, assim, que eu cheguei num ponto que eu falei, não, meu nível de consciência aumentou. E exatamente nessa semana, eu tava recalculando a minha rota. Eu falei, do jeito que eu tô levando, não dá. Isso não se sustenta, né? Então, eu preciso, de fato, redefinir tudo, parar e reorganizar as prioridades, que é exatamente a sua orientação aqui, que é o que eu precisava, né? Ter mais essa clareza, esse norte, e reorganizar tudo e começar. Tem 3 coisas que dão dinheiro no nosso negócio. Pensar como que você vai conseguir os recursos, como você vai fazer, como você vai fazer sua estratégia. A segunda é criar relacionamentos e a terceira é tomar boas decisões. E as boas decisões vêm a partir do tempo que você tira para pensar. Então, todo dia no seu negócio você tem que ter tempo para isso. E depois você faz as outras coisas. Então, eu acredito que
O problema é que você está muito desbalanceada entre o tempo que você prospecta, cria relacionamento, com o tempo que você está metendo a mão na massa e fazendo um trabalho que tem baixo valor agregado. Exatamente, Vinho. Você fez a leitura perfeita. Tá bom, Neiló? Espero que eu tenha conseguido te ajudar e tamo junto. Alô, Roberto? Isso? Fala, irmão. Rodrigo Vinhas aqui, tudo bem? Tudo, e você, como vai? Tudo ótimo. Queria pedir para você contar um pouquinho do seu negócio, dar um contexto aqui pra gente entender. Rodrigo, obrigado você pelo convite. É um prazer estar aqui participando do programa seu. Eu vou te explicar o que acontece. Eu sou professor de inglês, eu sou especialista da minha empresa e eu tenho uma sócia que eu vou facilitar explicando que eu sou especialista, ela é a coprodutora. Perfeito. Aquela dinâmica clássica. Eu tenho um produto de recorrência, é um curso com uma mensalidade de R$ 79,90. Ele tem plano mensal e anual. E dentro desse curso, eu tenho um curso de entrada de inglês que é para a galera que está muito básico, ou até intermediária, mas aquele intermediário cheio de buraco. E esse curso ele dura 100 dias. Em 100 dias a pessoa ela tá com uma base sólida de inglês. Beleza. Certo. Guarda essa informação. O problema que eu tô tendo agora é o seguinte, eu tenho também uma mentoria de alto ticket, uma mentoria para conversação. E eu não consigo encher essa mentoria, porque o nosso processo seletivo para mentoria é muito rígido. Eu parto do princípio de que se eu colocar nessa mentoria de conversação pessoas que não têm a base necessária do inglês ou não têm a mentalidade certa de que precisarão fazer todos os exercícios, eu vou estragar a experiência de todo mundo. Qual que é o ticket da mentoria? A mentoria, ela tá por volta de 3 mil. A gente está aumentando o valor a cada turma até chegar no nosso ideal, que vai ser 4 mil. 4 mil que a gente idealizou são 5 semanas de mentoria. 5 semanas. E quantas pessoas participam da mentoria? O ideal seriam 50. A gente nunca conseguiu chegar no 30. Fizemos 3 turmas. A 4ª turma, a gente vendeu uma vaga e devolveu o dinheiro para a pessoa. Tivemos 200 interessados, a gente aprovou... 200 interessados foi na anterior. A gente tinha 200 interessados e aprovamos 13. Aí rolou essa turma com 13? Aí a gente fez o quê? Pegou uma galera da turma anterior e deu a mentoria para elas de graça, para fazer o volume. Pegou os melhores alunos e falou, vocês querem participar de novo? E como é que foi a experiência? Cara, eu fiz uma previsão do que seria o melhor e o pior resultado. É 10 vezes melhor do que o melhor resultado. Saiu gente fluente, muita gente. Pô, que legal, cara. Então, eu acho que todo mundo que vai vender ticket um pouco mais alto tem esse problema. Porque assim, ou você vai ter um volume tão grande, mas tão grande, que aí você vai conseguir, sabe assim, da sua audiência, o seu público tão grande, você vai tirar ali 50 pessoas que estão avançadas, mas via de regra, cara, não existe gente avançada em nenhum mercado. Então você tem que preparar o seu produto para acolher aquela pessoa que está nesse nível aí, inicial. Então, de repente, por exemplo, assim, você podia criar um produto para essa pessoa que, em vez, você fala que a pessoa, para ela participar dessas 5 semanas, ela tem que fazer outras 5 anteriormente. Porque eu penso assim, se você tem um produto que custa 5 mil reais, você poderia colocar 50 pessoas. É 5 mil, perdão? É isso mesmo? 4 mil é o que a gente idealizou, agora está na casa dos 3. 3. Então, 3 mil você quer colocar 50 pessoas, seriam 150 mil. Para 5 semanas. Aí você tem que pensar assim, quanto eu gasto para eu entregar essas 5 semanas? Aí vamos supor que você fale assim, eu gasto 30 mil. Sei lá, X. Cara, é melhor você gastar mais 20 mil e dar criar uma coisa introdutória para você poder abarcar o público que quer participar, do que você excluir a galera que quer participar, porque pelo que você falou, você tinha 200, você aprovou 13. Então, assim, você está jogando 90% do seu público fora. Dos caras que são possíveis compradores, possíveis pagadores. Você não tem que criar o produto e esperar o mercado. Você tem que entender a necessidade do mercado e adequar o produto. Só para você entender, eu já tenho o meu produto de entrada, ele já é o qualificador para mentoria. Sim, mas que é um infoproduto, né? É um infoproduto. Mas você não acha que a pessoa que tá começando, ela pode querer uma mentoria ao invés de um infoproduto também? Só para você já entender, a gente já tá com... Eu tô aqui trazendo para você, mas para você validar a decisão que a gente já tomou. Certo. Porque a gente tem esse produto de entrada que é um infoproduto, só que em maio nós vamos fazer um lançamento de uma versão mentoria desse infoproduto de entrada.
Ele vai ser um ticket um pouquinho mais alto do que o R$ 79,90 por mês. Ele vai ser 697 por 4 meses. E aí a pessoa vai assistir as 2 aulas semanais gravadas, só que no final de semana tem um encontro ao vivo comigo. Isso pra gente poder carregar a pessoa até o final. São 14 semanas no total, né? 100 dias. Cara, sabe o que eu queria te sugerir? Deixa eu pegar o arroba aqui da menina certinho. Eu tenho uma menina que eu mentoro. Na verdade, eu mentoro o marido dela, né? Que é o estrategista. Que ela é do nicho de alemão. Pô, imagina, alemão é mais difícil ainda do que falar inglês, né? Uhum. E, cara, deixa eu só achar o arroba dela aqui, ó. O arroba dela é Carol Minchuerri. Mas, basicamente, qual que é o lance? Eles tinham um produto de alemão e no produto deles tem muita aula de conversação. É um produto, assim, cara, muito bem feito. Acho que vale a pena você dar uma estudada. E aí, o que eles faziam? Eles vendiam por R$1.000 com 1 ano de acesso. E a objeção das pessoas... Não era R$1.000 com 1 ano de acesso. Era R$1.000, era uma assinatura de R$1.000. Então, o cara pagava por ano R$1.000 ali pra ele estudar alemão e tal, né? Só que o que acontecia? A pessoa, ela tinha uma objeção que ela falava assim, cara, eu não vou conseguir aprender a falar alemão em 1 ano, né? Parece uma coisa muito difícil e tal. Então, eles vendiam menos. Aí, o que eles fizeram? Eles mudaram o produto para R$2.000 e passaram a entregar 2 anos de acesso. E aí eles começaram a vender muito mais. Começaram a ter muito mais alunos. Coisa, né? Exato. Então é mais fácil, é isso que eu falo. É isso que eu falo não, né? Tem esse livro incrível do Dan Ariely que se chama Previsivelmente Irracional. Certo. O ser humano é previsivelmente irracional. Então, toda essa história é pra te dizer o quê? Se você fizer uma promessa que o cara não acreditar que ele vai conseguir a transformação, pode ser a melhor coisa do mundo. Se ele não acreditar que aquilo é possível pra ele, ele não vai fazer. Então, o que eu recomendo você? Você desacelerar um pouco a entrega do processo. Porque eu acredito que como você entrega coisas muito intensivas em muito pouco tempo e tal, que tem um lado, que tem um apelo comercial legal, do tipo, pô, você vai ficar fluente em 5 semanas, né? Tipo, sei lá. Você vai sair de um nível B2 e vai ficar fluente, não sei. Certo. Mas as pessoas, eu acredito que as pessoas não acreditam nisso. Ela não acredita que aquilo é possível para ela. Então, eu acho que você está perdendo muito cliente nisso. Curioso, Vinhas, é que eu tenho 5 mandamentos que eu sigo, né? O meu método se chama 5 verdades do inglês. E a verdade número 4 é não vai ser rápido. Então, eu vendo o slow English, eu não vendo... Então, mas cara, eu olhando aqui sua biografia do Instagram e essas conversas que a gente teve aqui sobre como que funciona a entrega, eu como um estudante de língua e tal, né? Eu fico com a impressão assim, cara, não vou conseguir. Então, às vezes, você precisa enfatizar mais isso na sua comunicação. E não só na comunicação, porque, por exemplo, você tá me falando isso, mas você entrega o seu produto em 5 semanas. Então, às vezes o que a gente fala tão alto que as pessoas não ouvem o que a gente fala. Certo, entendi. Então, pegar essa questão de não ser rápido e deixá-la mais clara, ela se refletir melhor na comunicação e no produto. E no produto, exatamente. Então, eu penso assim, o que as pessoas que estão buscando aprender uma língua querem? Cara, a pessoa quer ser pega pela mão. E ela saber que ela pode ter tempo e tal, né? Que a coisa vai rolar ali no... Só para você ter uma ideia, esses 100 dias, que é o meu curso de entrada, se eu fosse facilitar a compreensão das pessoas, eu diria assim, que você vai sair do zero e você vai chegar até metade do nível intermediário em 100 dias. O que é totalmente possível, porque a primeira das 5 verdades do inglês é que a prática é diária. Então, 100 dias seguidos são muito poderosos. 100 dias 2 vezes por semana não serve para quase nada, mas 100 dias seguidos, o resultado é explosivo. Então, eu não tenho mais onde enfiar depoimento, Vinhas. O método funciona. Não, eu boto a maior fé que funciona. Mas eu acho que é... mudar o discurso para essa questão do intermediário, do zero intermediário em 100 dias. Eu não sei, assim, o quanto que as pessoas... Porque, claro, tem aquela coisa que vai ficando cada vez mais apelativa, né? Daqui a pouco tem o cara falando, fala inglês em um final de semana. Eu, na verdade, eu iria pelo discurso contrário. Porque essa coisa de 100 dias... Do jeito que você tá falando, porque fica um negócio assim, qual que eu acho que é o problema desse discurso? Dá pra você sair de 100 dias do zero intermediário, eu não consegui, então esse negócio não serve pra mim. Porque cada pessoa tem um ritmo. Não é todo mundo que vai pegar e ficar estudando 100 dias de inglês. Eu nunca estudei 100 dias de inglês todo dia, eu falo inglês bem.
E é claro, né? Todo mundo vai falar sempre do seu ponto de vista, da sua experiência. Mas eu já tive 2 produtos de inglês bem-sucedidos pra caramba, que foi as Gêmeas do Inglês e a Lilian, né? A gente até vendeu eles depois pra Fluency e tal. Eu penso que o importante, que eu falava pras meninas, é deixar na comunicação. Por mais que você possa falar pra pessoa assim, é possível você aprender em 6 meses, em 1 ano, em sei lá quanto tempo, mas você falar pra pessoa que ela pode ter o próprio ritmo dela. E que o produto vai se adequar ao próprio ritmo dela. Porque senão você faz uma dicotomia entre ganhadores e perdedores. Tipo assim, ó, meu produto é do 0 aos 100 dias. Você não consegue fazer em 100 dias, não serve pra você. Se a pessoa pensar assim, mas de sexta eu tenho que levar minha filha na natação, acontece isso aqui, então isso aqui não vai servir pra mim. Eu vejo um problema nisso que você está me falando, um desafio, na verdade, porque claro. O produto dos 100 dias já está muito bem consolidado. Ele já tem 3 anos já e assim, ele é o produto que as pessoas já tentaram fazer 3, 4, 5 cursos de inglês, não conseguiram. Elas pousam no desafio 100 dias de inglês, que é o nome do produto, e elas conseguem. Então, a questão dos 100 dias é a parte que eu não tenho como problema. Uhum. Eu até penso assim, eu poderia alterar a comunicação para tirar um pouquinho essa questão de resultado rápido e falar que o resultado é mais devagar. É que, então, mas assim, você pode ter o lance dos 100 dias, mas é o jeito, porque assim, você tá tendo um resultado, né? Eu vi que você tem um resultado legal e tudo, mas você tá querendo mudar de patamar. Certo. Então você pensa assim, é que nem o mercado digital. O mercado digital começou com promessas muito agressivas. Mas conforme o negócio foi crescendo e foi ficando mais mainstream, as promessas foram diminuindo, começou a aparecer ali as vírgulas, né? Por exemplo, é possível, mas não é típico. É mesmo no inglês eu já percebo essa tendência, então, né? É isso que eu tô falando. O mercado, conforme o mercado vai se consolidando, você tem que sofisticar um pouco mais a comunicação, entendeu? E para você continuar escalando, continuar crescendo, você tem que pensar que você vai ter que pegar um público maior. E eu acho que esse discurso não pega no público maior. Assim, mas mais uma vez, cara, não sou dono da verdade, posso estar falando uma coisa que não tem nada a ver e tal. Mas tô te contando pelo meu ponto de vista ali, pela minha experiência e como eu me sinto estudando línguas, né? Por exemplo, eu estudo francês e tal. Já estudei inglês e eu sempre penso isso, assim, sabe? Que esse lance o que faz a pessoa aprender uma língua é a pessoa continuar insistindo, fazendo uma coisa constante no ritmo que ela consegue, né? E claro que você vai dar pequenos sprints ali, mas ninguém vai ficar, tipo, anos estudando todo dia, né? Pelo menos adultos e tal. Então, assim, cara, o que eu te daria de conselho? Primeiro, você baixar a barra e adequar o seu produto para a galera que está mais iniciando, que é tipo 95% das pessoas. Se você fizer um teste lá do Cambridge, sei lá, e você vai ver que, 95% das pessoas não vão passar no B1, né? Então você tem que pensar que o seu público quase todo é esse. E adequar o produto para que ele possa receber esse público. E eu testaria esse tipo de promessa. Sabe? Como que você pode fazer que o produto seja mais customizado à necessidade da pessoa? E um exemplo muito bom é esse da Carol do Alemão. Eu percebo que ela conversa com os alunos de um jeito que o cara pensa assim, pô... E, cara, imagina, falar alemão é difícil pra cacete, né? Muito mais difícil que o inglês. Eu tentei e abandonei. Exato. E, pô, eles estão indo muito bem, sendo super bem sucedidos, porque eu acredito que eles acertaram essa comunicação. Tá. Isso que você está me falando, eu só vou ter que ajustar a mesma comunicação, porque um produto que atende essa grande maioria já está sendo bolado, vai ser o nosso maior lançamento, vai ser o primeiro que a gente vai fazer com a agência. Ah, que legal. E é aquelas 14 semanas com acompanhamento. A pessoa ela vai assistir o curso gravado, mas ela vai ter encontros ao vivo comigo no final de semana. No vídeo, no Zoom, algo Mas assim. Então, por exemplo, você vai fazer 14 semanas seguidas. O que eu faria de repente? Eu talvez fizesse 28 semanas seguidas de metade do tempo. Ou eu espaçaria essas semanas, em vez de fazer em 4 meses, eu espaçaria elas em um pouco mais de tempo. Porque a percepção de valor da pessoa também fica muito maior, entendeu? Vou te dar um outro exemplo. Eu tenho uma mentoria que eu atendo as pessoas a cada 2 semanas, certo? E essa mentoria dura 6 meses. Se eu colocasse a mentoria em 3 meses e entregasse toda semana, a percepção de valor seria muito menor. E o resultado das pessoas também seria bem pior. Porque elas... Por causa da duração total, não pelo número de encontros semanais. O número de encontros semanais seria o mesmo.
Se eu fizesse toda semana em 3 meses ou quinzenalmente em 6 meses? Mas os 6 meses atrai. Mas os 6 meses, ela tem mais tempo para implementar. Então, vamos supor assim, aconteceu um problema lá no dia tal. Tá bom, a pessoa ainda tem... Por exemplo, ela não aproveitou nada no primeiro mês, ela ainda tem 5 meses para aproveitar. Agora, por exemplo, ela não aproveitou nada no primeiro mês, ela perdeu 1/3 do negócio. Sim. Entendeu? Então, pensa nisso, cara. Empreender é sempre um exercício de empatia. Se coloca no lugar do aluno, não só do que rola na vida real, mas também como ele ouve as coisas. Porque, cara, assim, ó, se ele não acreditar que é possível, você não vende. E eu dei uma olhada no seu perfil, cara, você se comunica bem, você fala bem. Cara, seu trabalho é muito legal. Eu acho que você não está escalando mais, porque o seu discurso, o aluno não acredita que ele vai ser capaz de fazer. Caramba, eu gasto um tempão do meu discurso falando que não vai ser rápido, que você vai... Então, mas aí... Você não vai entender tudo. Então, mas é isso que eu tô falando. Às vezes você tá colocando, de um lado, né, uma verdade amarga, e na outra você entrega um negócio que é super intensivo. Né? Então, num lado você fala, não vai ser fácil, vai dar trabalho, não sei o que, não sei o que lá. E no outro você fala, cara, mas é o seguinte, são 5 semanas, são 100 dias, são não sei o quê. Eu acho que se você alinhar um pouco mais essa comunicação, você vai vender bem mais. Tá bom, irmão? Pensar. Obrigadão, Vinícius. Espero que eu tenha conseguido te ajudar aí. Um abraço. Sim, obrigadão. Valeu, tchau, tchau. E eu te convido a se inscrever no canal. Se você quiser ser mentorado por mim, de alguma maneira, também vou deixar o link aqui das minhas mentorias, a Craft Black e a Craft Blue. Tamo junto.